Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de um homem que pensou que era catarata, mas médicos puxaram um verme de 12 centímetros do globo ocular. Por 8 longos meses, a vida de um homem de 35 anos, residente em uma pequena cidade no interior de São Paulo, foi dominada por uma persistente sensação de incômodo em seu olho esquerdo. Inicialmente, ele o descartou como algo trivial, um simples cisco que se alojara e se recusava a sair. A irritação era constante, o olho frequentemente avermelhado, e a visão gradualmente tornava-se turva, como se uma névoa permanente pairasse sobre sua percepção. Era uma sensação incômoda, mas nada que o levasse a crer em algo mais sério. A vida, afinal, seguia seu curso e ele aprendeu a conviver com aquele pequeno, mas insistente drama ocular. No entanto, o que se movia dentro de si, a causa daquela aflição persistente, estava prestes a se revelar de uma forma chocante e inimaginável. A normalidade do seu dia a dia, marcada por rotinas de trabalho e momentos de lazer, escondia uma batalha silenciosa em um dos seus órgãos mais sensíveis. A visão embaçada e a vermelhidão eram mais do que um incômodo passageiro. Eram os primeiros sinais de um invasor insidioso, um organismo vivo que se aninhara em um lugar onde nenhum ser vivo, além dos próprios tecidos oculares, deveria estar. A decisão de procurar ajuda médica veio não por um súbito alarme, mas pela exaustão. O desconforto havia se tornado parte integrante de sua existência, uma sombra constante que obscurecia não apenas sua visão, mas também seu bem-estar geral. A frustração de não encontrar alívio em remédios caseiros ou colírios de venda livre o impulsionou a buscar o aconselhamento de especialistas. Ele esperava, na melhor das hipóteses, um diagnóstico de inflamação ou talvez uma condição mais comum que exigisse um tratamento simples. O que os médicos, com anos de estudo e experiência, encontraram, contudo, desafiou todas as suas expectativas e, de certa forma, a própria lógica da biologia humana em um contexto tão íntimo. O que parecia ser um problema ocular comum revelou-se uma história de invasão biológica, um conto de horror que se desenrolava no espaço mais sagrado e vulnerável do corpo humano, o globo ocular. Essa jornada, que começou com uma simples irritação, estava prestes a culminar em uma descoberta que deixaria todos, incluindo o próprio paciente, em um estado de perplexidade e apreensão. A busca por respostas em uma clínica oftalmológica em uma cidade pacata do estado de São Paulo estava prestes a se transformar em um evento extraordinário. Um testemunho da resiliência e, ao mesmo tempo, da fragilidade do corpo humano diante de ameaças inesperadas. A descoberta foi, para dizer o mínimo, surpreendente. Escondido nas profundezas do olho esquerdo do homem, em uma região conhecida como segmento posterior, os médicos identificaram um organismo que não pertencia ali. Não era um tumor, nem um cisto, mas algo que se movia, que se contorcia vivo. Um verme, e não um verme qualquer, mas uma criatura de impressionantes 12 centímetros de comprimento, que habitava o globo ocular como se fosse seu lar. A imagem mental é perturbadora. Um parasita longo e sinuoso se debatendo dentro da delicada estrutura do olho, a fonte de toda a sua visão. A identificação científica revelou que se tratava de um Gnatostoma spinigerum, um parasita que, embora mais comumente encontrado em hospedeiros animais como cães e gatos, possui a capacidade aterradora de infectar seres humanos. A transmissão para humanos ocorre, geralmente, pelo consumo de carnes cruas ou mal cozidas, especialmente peixes e aves, que podem conter as larvas infecciosas. No contexto do paciente, a hipótese mais provável era a ingestão de algum alimento contaminado, um deslize na culinária que abriu as portas para essa invasão biológica.
A magnitude da situação se tornou palpável. Um organismo estranho, com um ciclo de vida próprio e intenções desconhecidas, havia se estabelecido no santuário do olho humano, transformando uma condição aparentemente benigna em um cenário de profunda preocupação médica e pessoal. A cirurgia para remover o verme foi um procedimento de alta precisão e complexidade. Os cirurgiões optaram por uma técnica conhecida como vitrectomia pars plana, um método minimamente invasivo que permite aos especialistas acessar o interior do olho, remover fluidos e tecidos anormais e realizar intervenções sem causar danos significativos às estruturas oculares sensíveis. A delicadeza do procedimento era crucial, pois qualquer erro poderia resultar em consequências irreversíveis para a visão do paciente. A tensão na sala de cirurgia era palpável. Cada movimento era calculado, cada passo meticulosamente planejado. Quando a equipe cirúrgica finalmente conseguiu isolar e extrair a criatura, a surpresa tomou conta do ambiente. O verme, mesmo após ter sido retirado do seu hospedeiro, ainda apresentava sinais de vida, contorcendo-se em resposta à manipulação. Foi um momento de choque para os médicos, que, acostumados a lidar com uma vasta gama de patologias oculares, se depararam com algo que beirava o surreal. O paciente, deitado na mesa de operações, aguardava o desfecho, alheio à natureza exata do que estava sendo retirado de seu olho, mas certamente ciente da gravidade do momento. A remoção bem-sucedida do parasita marcou o fim de uma fase da luta, mas o caminho para a recuperação completa ainda se apresentava incerto, e as consequências dessa invasão estavam longe de terminar. A história desse homem é um lembrete contundente de que o perigo, por vezes, se esconde nas aparências mais inocentes. O que ele acreditava ser um simples cisco, uma irritação passageira, uma possível catarata em desenvolvimento, era, na verdade, o prenúncio de uma invasão biológica de proporções assustadoras. Este caso nos força a olhar para além do óbvio, a questionar as sensações que nosso corpo nos envia e a buscar ajuda médica sempre que algo parece fora do comum, por mais trivial que possa parecer. A saúde ocular é um tesouro inestimável e descuidos podem levar a consequências drásticas. Se você já sentiu algo estranho nos seus olhos, ou se conhece alguém que está passando por um desconforto persistente, não hesite em procurar um oftalmologista. A prevenção e o diagnóstico precoce são as armas mais poderosas que temos. E agora, antes de prosseguirmos com esta história e suas lições, gostaríamos de saber: de onde você está assistindo este vídeo? Deixe seu comentário abaixo e conte para nós. E se você está gostando do conteúdo e quer aprender mais sobre como cuidar da sua saúde e se proteger de ameaças invisíveis, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo informações valiosas para você. A visão, esse sentido tão fundamental para a nossa interação com o mundo, é também um dos mais complexos e delicados sistemas biológicos que possuímos. A sua preservação é um ato contínuo de cuidado e atenção, que muitas vezes negligenciamos em meio à correria do dia a dia. No caso em questão, a jornada do paciente em busca de alívio para o seu olho esquerdo começou de forma quase casual, com a percepção de um corpo estranho. Essa sensação, que muitos de nós já experimentamos e rapidamente esquecemos, neste indivíduo se transformou em um enigma persistente. O olho, um órgão de extrema sensibilidade, começou a apresentar sinais que, embora inicialmente sutis, indicavam uma perturbação mais profunda. A vermelhidão, um sinal clássico de inflamação ou irritação, era um lembrete constante de que algo não estava certo. A visão embaçada, que se instalou gradualmente, transformou a percepção do mundo ao redor em algo nebuloso e incerto.
Era como se uma fina camada de poeira tivesse se depositado permanentemente sobre a lente da sua visão, distorcendo cores, formas e detalhes. Essa dificuldade em enxergar com clareza não era apenas um incômodo físico, mas também um fator de desestabilização emocional e social, impactando suas atividades cotidianas e sua confiança. A persistência desses sintomas, que se estenderam por 8 meses, é um ponto crucial na narrativa. Em um mundo onde a medicina avançou a passos largos, a capacidade de tolerar um desconforto prolongado sem buscar ajuda especializada pode parecer incomum. No entanto, essa resistência muitas vezes se deve a uma combinação de fatores: a minimização do problema, a esperança de que ele se resolva sozinho, o medo do diagnóstico ou até mesmo a falta de acesso a cuidados médicos adequados. No caso deste homem, a crença de que se tratava de algo simples, como um cisco ou uma inflamação comum, o manteve em um estado de complacência, adiando a consulta que poderia ter revelado a verdade mais cedo. Essa procrastinação, embora compreensível em muitos aspectos, acabou permitindo que o parasita se estabelecesse e se desenvolvesse em seu esconderijo ocular. A história nos convida a refletir sobre a importância de não ignorar os sinais que nosso corpo nos envia. Cada sintoma, por menor que seja, pode ser uma peça em um quebra-cabeça maior, um alerta que não deve ser subestimado. A saúde ocular, em particular, exige vigilância constante, pois os olhos são as janelas da alma e os instrumentos primordiais para desvendarmos o mundo. A descoberta do verme, de 12 centímetros dentro do globo ocular, foi um evento que abalou não apenas o paciente, mas toda a equipe médica envolvida. A criatura, um Gnatostoma spinigerum, normalmente encontrada em animais como cães e gatos, demonstrou uma capacidade surpreendente de se adaptar e prosperar em um ambiente tão inóspito quanto o olho humano. A forma como ele chegou ali é um mistério que se conecta a hábitos alimentares e ambientais. A ingestão de carne crua ou mal cozida, especialmente peixes de água doce ou aves que possam ter entrado em contato com água contaminada, é a rota mais comum de infecção para humanos. Imagine a cena. Um indivíduo, sem saber, ingere um alimento que carrega em si as larvas microscópicas desse parasita. Essas larvas, então, iniciam uma migração perigosa pelo corpo, buscando um local para se desenvolver. Em um giro do destino, uma dessas larvas encontra o caminho até o olho, um órgão rico em vasos sanguíneos e tecidos delicados, ideal para sua sobrevivência e crescimento. A natureza, em sua complexidade, pode nos surpreender com os caminhos que a vida ou a falta dela pode tomar. O processo cirúrgico, detalhado como uma vitrectomia parsplana, é uma demonstração da engenhosidade humana em combater ameaças biológicas. Essa técnica, que envolve a remoção do vítreo, o gel que preenche o interior do olho, permite aos cirurgiões um acesso sem precedentes às estruturas internas. A delicadeza exigida em cada etapa é imensa, pois o objetivo é remover o invasor sem causar danos colaterais. A remoção do verme, ainda se contorcendo, não foi apenas um feito médico, mas também um momento de profunda reflexão sobre a resiliência da vida e a vulnerabilidade do corpo humano. Os médicos, acostumados a desvendar mistérios médicos, se depararam com uma realidade que parecia saída de um filme de terror. O paciente, por sua vez, experimentou uma mistura de alívio e apreensão. O alívio de ter o parasita removido, mas a apreensão sobre as consequências que essa invasão teria em sua saúde a longo prazo. A história não termina com a retirada do verme. O dano já estava feito. Após a cirurgia, o paciente desenvolveu catarata, uma condição que opacifica o cristalino do olho, levando à perda gradual da visão. Sua visão nunca mais retornou ao estado anterior à infecção.
O verme não apenas causou um incômodo físico e um trauma psicológico, mas deixou cicatrizes permanentes em seu sistema visual. Essa sequela é um lembrete sombrio de que a eliminação de um parasita nem sempre significa a restauração completa da saúde. As marcas deixadas pela invasão podem ser profundas e duradouras. A experiência do paciente é um testemunho da fragilidade da saúde ocular e das consequências devastadoras que a negligência de sintomas, por mais sutis que sejam, pode acarretar. É uma história que nos força a confrontar a realidade de que, por vezes, o perigo se manifesta de formas inesperadas e que a busca por bem-estar exige uma vigilância constante e uma atitude proativa. Essa narrativa é um alerta, um chamado à atenção para os perigos que muitas vezes ignoramos. O verme de 12 centímetros no olho é uma imagem poderosa que evoca o medo e a repulsa, mas é também um símbolo da importância de cuidarmos do nosso corpo e de estarmos atentos aos sinais que ele nos envia. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde a globalização facilita a disseminação de doenças e parasitas, a informação e a prevenção tornam-se nossas maiores aliadas. A história deste homem, originário do Brasil, nos lembra que ameaças biológicas podem se manifestar em qualquer lugar, em qualquer momento, e que o que parece ser um problema menor pode evoluir para algo grave. A saúde ocular, em particular, merece atenção especial. A visão é um dos nossos sentidos mais preciosos, e a sua perda ou comprometimento pode ter um impacto devastador em nossa qualidade de vida. É fundamental que todos tenhamos consciência dos riscos associados ao consumo de alimentos crus ou mal cozidos, especialmente peixes e carnes. A higiene alimentar é uma barreira essencial contra a proliferação de parasitas e bactérias. Cozinhar os alimentos adequadamente, lavar bem as mãos e os utensílios de cozinha e estar atento à origem dos produtos que consumimos são medidas simples, mas eficazes para proteger nossa saúde. Além disso, a história nos ensina a não subestimar sintomas persistentes, mesmo que pareçam inofensivos. Um olho vermelho e embaçado por um longo período não deve ser ignorado. A consulta com um oftalmologista é crucial para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. A medicina moderna possui ferramentas e conhecimentos capazes de lidar com uma vasta gama de patologias, mas o primeiro passo é sempre a busca por ajuda profissional. Essa história, por mais chocante que seja, não deve nos paralisar pelo medo, mas sim nos impulsionar à ação. Devemos cultivar um relacionamento de respeito e cuidado com nosso corpo, ouvindo seus sinais e buscando as informações necessárias para mantê-lo saudável. A informação é uma ferramenta poderosa e compartilhá-la é um ato de responsabilidade social. Ao disseminarmos conhecimento sobre doenças, parasitas e medidas preventivas, contribuímos para a criação de uma sociedade mais informada e resiliente. A história do homem que pensou ter catarata, mas que carregava um verme em seu olho, é um convite à reflexão sobre nossa própria saúde, nossos hábitos e a importância de estarmos sempre vigilantes. O que mais você gostaria de saber sobre a prevenção de doenças parasitárias ou cuidados com a saúde ocular? Deixe suas perguntas nos comentários. Se este vídeo te ensinou algo novo ou te fez refletir, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Sua participação e engajamento nos motivam a continuar trazendo conteúdos relevantes e impactantes. Fique atento ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos outro tema fascinante e essencial para o seu bem-estar. Acompanhe-nos nesta jornada de descobertas e cuidados com a saúde. A história que acabamos de desvendar sobre um homem que conviveu com um parasita de 12 centímetros em seu globo ocular, pensando tratar-se de algo tão comum quanto catarata ou um simples cisco, é um poderoso lembrete de que a realidade muitas vezes supera a ficção.
O incidente ocorrido no Brasil, em uma região onde a agricultura e a proximidade com a natureza são intrínsecas ao modo de vida, destaca a vulnerabilidade humana a ameaças biológicas que podem se aninhar em nosso corpo sem que tenhamos a menor noção. A persistência dos sintomas por 8 meses, a visão embaçada e o olho avermelhado foram os sinais silenciosos de um invasor que se desenvolvia em um dos órgãos mais delicados e essenciais para nossa interação com o mundo, o olho. Este caso, que culminou em uma cirurgia delicada e em sequelas permanentes, serve como um farol de alerta, iluminando a importância da vigilância sanitária, dos cuidados alimentares e da busca por atendimento médico diante de qualquer desconforto físico persistente. A infecção por Gnatostoma spinigerum, um parasita que normalmente habita cães e gatos, mas que pode infectar humanos através da ingestão de carne crua ou mal cozida, especialmente peixes e aves, é um fenômeno que, embora raro, possui um potencial devastador. A migração das larvas desse verme pelo corpo humano pode afetar diversos órgãos, mas a sua localização no globo ocular representa um dos cenários mais dramáticos. A descoberta de uma criatura de 12 centímetros se contorcendo dentro do olho é, sem dúvida, uma imagem perturbadora, capaz de gerar um misto de repulsa e fascínio mórbido. A cirurgia de remoção, uma vitrectomia parsplana, realizada por uma equipe médica de alta capacidade, demonstrou a precisão e a tecnologia que a medicina moderna dispõe para enfrentar desafios tão complexos. No entanto, o fato de o verme ainda se mover ao ser retirado é um detalhe que intensifica o choque e a percepção da agressividade biológica do parasita. As consequências para o paciente que desenvolveu catarata e nunca recuperou totalmente sua visão sublinham a gravidade da invasão e a dificuldade em reverter completamente os danos causados por tais organismos. A história, portanto, não é apenas um relato de um caso médico peculiar, mas um convite à reflexão sobre a nossa relação com o ambiente, com a alimentação e com o nosso próprio corpo. Ela nos força a questionar os hábitos que podem nos expor a riscos, a importância de uma dieta segura e a necessidade de não ignorarmos os sinais que nosso organismo nos envia. A saúde ocular, em particular, é um tema que merece destaque. A visão é um dos nossos sentidos mais preciosos, e qualquer alteração, por menor que seja, deve ser investigada. A ideia de que um verme possa ter se alojado e crescido em um órgão tão vital é, por si só, assustadora e serve como um poderoso argumento para a conscientização sobre doenças parasitárias e a importância da higiene. A menção de que o homem pensou que era catarata e que a visão embaçada era a principal queixa nos leva a considerar a complexidade do diagnóstico de doenças oculares. A catarata, uma opacificação do cristalino, é uma condição comum, especialmente em idades mais avançadas, e seus sintomas podem ser confundidos com os de outras patologias. No entanto, a persistência de um embaçamento visual, acompanhado de vermelhidão e desconforto, especialmente em um indivíduo mais jovem, deveria ter acendido um sinal de alerta mais cedo. Este caso, que ocorreu no Brasil, um país com uma vasta diversidade de ecossistemas e, consequentemente, um potencial para uma gama variada de doenças infecciosas e parasitárias, reforça a necessidade de um olhar atento e de uma abordagem médica investigativa. A pesquisa por doenças oculares raras, parasitas nos olhos, verme no olho humano e tratamento de gnatostomíase são termos que podem vir à mente de quem busca entender mais a fundo essa condição. A história também nos convida a pensar sobre a resiliência humana e a capacidade de adaptação, mas ao mesmo tempo sobre a fragilidade do nosso corpo.
O fato de o verme ter sobrevivido e se desenvolvido por tanto tempo dentro do olho é um testemunho da adaptabilidade biológica, mas as consequências a longo prazo para o paciente demonstram a vulnerabilidade do organismo humano a invasões de agentes patogênicos. A cirurgia, embora bem-sucedida na remoção do parasita, não pôde reverter todos os danos, deixando uma marca permanente na visão do indivíduo. Esta é uma lição sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, pois em muitos casos, quanto mais cedo uma doença é detectada e tratada, maiores são as chances de recuperação completa. A história de um verme de 12 centímetros no olho é, acima de tudo, um poderoso educador, que nos ensina sobre os perigos invisíveis que nos cercam e a importância de estarmos informados e vigilantes. A busca por um diagnóstico correto e um tratamento eficaz é um direito de todos e um dever dos profissionais de saúde. No entanto, a jornada deste paciente também levanta questões sobre o acesso à informação e aos cuidados médicos. Em um país como o Brasil, com suas vastas dimensões geográficas e desigualdades sociais, a conscientização sobre doenças raras e a disponibilidade de especialistas podem ser desafios significativos. Este caso serve como um lembrete de que a educação em saúde deve ser uma prioridade, alcançando todas as camadas da sociedade. Informações sobre como evitar a contaminação por parasitas, a importância da higiene alimentar e os sinais de alerta para doenças oculares graves são essenciais para a proteção da população. A história de um verme de 12 centímetros no olho é, portanto, mais do que um relato de um evento chocante. É um chamado à ação para que todos nós nos tornemos mais conscientes e proativos em relação à nossa saúde e bem-estar. O que você faria se descobrisse que um parasita estava crescendo dentro do seu olho por meses? Compartilhe sua reação nos comentários. Se você acredita que informação é poder e que histórias como essa podem salvar vidas, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Sua participação ativa nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar conhecimento. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro mistério da saúde que você precisa conhecer. Fique ligado. A complexidade da infecção por Gnatostoma spinigerum transcende a simples presença de um parasita no olho. Ela se estende a uma intrincada interação biológica que afeta o sistema imunológico do hospedeiro e a própria capacidade de sobrevivência do verme. Uma vez dentro do corpo humano, as larvas de Gnatostoma não se fixam imediatamente em um órgão específico, mas iniciam um processo migratório, atravessando tecidos e órgãos como o fígado, os músculos e, em casos mais graves, o sistema nervoso central e os olhos. Essa migração é uma corrida contra o tempo, tanto para o parasita, que busca um ambiente propício para a maturação, quanto para o hospedeiro, que desencadeia uma resposta inflamatória intensa. A inflamação causada pela presença do verme, embora seja uma tentativa do corpo de combater o invasor, pode, paradoxalmente, ser a causa de muitos dos sintomas observados, como a vermelhidão e o inchaço. No caso específico do olho, a inflamação pode afetar a córnea, a íris e o corpo vítreo, levando a complicações como uveíte e, eventualmente, a catarata, como ocorreu com o paciente em questão. É crucial entender que o Gnatostoma spinigerum não é um parasita que se reproduz dentro do hospedeiro humano. O ser humano é considerado um hospedeiro paratênico ou acidental, o que significa que o ciclo de vida completo do verme não se completa em nós. As larvas ingeridas, ao migrarem, podem não atingir o estágio adulto e sexualmente maduro. Contudo, mesmo na sua forma larval, elas possuem a capacidade de causar danos significativos devido à sua natureza invasiva e à resposta inflamatória que desencadeiam. A sobrevivência do verme por um período tão prolongado
como os 8 meses relatados, sugere uma capacidade notável de evadir o sistema imunológico, possivelmente através de mecanismos bioquímicos que ainda estão sendo pesquisados. A compreensão desses mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que visem não apenas a remoção física do parasita, mas também a modulação da resposta inflamatória e a neutralização de compostos que o verme possa liberar. Ademais, a ingestão de carnes cruas ou mal cozidas, principal via de transmissão, está intrinsecamente ligada a hábitos culturais e culinários. Em diversas partes do mundo, o consumo de peixe cru, como em pratos de sushi e sashimi, ou de carne de caça mal preparada, é comum. No Brasil, a culinária amazônica, por exemplo, frequentemente inclui o consumo de peixes de rio em seus preparos, e a falta de cozimento adequado pode representar um risco. A educação sobre os perigos associados ao consumo desses alimentos, aliada a práticas de higiene rigorosas no preparo e manipulação, é uma medida preventiva de suma importância. É um lembrete de que a nossa relação com a comida, embora prazerosa e culturalmente rica, exige um nível de cautela e conhecimento para evitar que prazeres culinários se transformem em ameaças à saúde. A própria estrutura do olho, com sua vascularização abundante e a presença de tecidos altamente especializados, torna-o um alvo potencial para parasitas migratórios. A fina membrana que recobre o olho, a conjuntiva e as estruturas internas, como a retina e o nervo óptico, são particularmente suscetíveis a danos. A capacidade do verme de se mover através dessas delicadas camadas, sem causar uma resposta inflamatória imediata e fatal, pelo menos inicialmente, é um aspecto fascinante e ao mesmo tempo aterrador da sua biologia. Imagine a sensação de um corpo estranho se movendo em um espaço tão restrito e vital. A irritação constante e a visão turva são apenas a ponta do iceberg de uma invasão que poderia ter consequências neurológicas devastadoras se o parasita atingisse o nervo óptico ou o cérebro. Portanto, a intervenção cirúrgica, por mais arriscada que seja, torna-se uma necessidade imperativa. O desenvolvimento da catarata pós-remoção do verme, neste caso específico, pode ser atribuído a diversos fatores. A inflamação crônica gerada pela presença do parasita pode ter acelerado o processo de opacificação do cristalino. Além disso, o próprio procedimento cirúrgico, mesmo que minimamente invasivo, pode induzir alterações metabólicas no olho que em indivíduos predispostos podem levar ao desenvolvimento da catarata. A vitrectomia, ao remover o gel vítreo, altera o ambiente intraocular, e o cristalino, que depende de um equilíbrio bioquímico para manter sua transparência, pode ser afetado. Essa complexa interação entre a infecção parasitária, a resposta inflamatória do corpo e as intervenções médicas necessárias para combater a ameaça ressalta a intrincada teia de fatores que determinam o resultado final para o paciente. Cada etapa, desde a infecção inicial até a recuperação pós-cirúrgica, é um elo em uma cadeia de eventos que pode ter desfechos muito distintos. Para além da infecção direta pelo parasita, é fundamental considerar o impacto psicológico e social que uma condição tão incomum e assustadora pode acarretar. A descoberta de um organismo vivo se contorcendo dentro de um dos órgãos mais sensíveis e essenciais para a percepção do mundo é, intrinsecamente, uma experiência traumatizante. O paciente, ao longo dos meses em que conviveu com o desconforto, pode ter desenvolvido ansiedade, isolamento social e uma sensação de vulnerabilidade extrema. A própria natureza do parasita, um invasor oculto, pode gerar uma desconfiança profunda em relação ao próprio corpo e ao ambiente.
A dificuldade em descrever a experiência para outras pessoas que poderiam ter dificuldade em acreditar na veracidade de um verme de 12 centímetros em um olho pode intensificar o sentimento de solidão e incompreensão. Essa dimensão da doença, muitas vezes negligenciada em relatos puramente clínicos, é crucial para entender o sofrimento humano em sua totalidade. Ademais, a forma como a notícia se espalha e é recebida pela comunidade pode adicionar outra camada de complexidade. Embora o objetivo seja informar e alertar, o sensacionalismo em torno de casos médicos extraordinários pode levar à estigmatização do indivíduo afetado. O paciente pode se tornar o homem do verme no olho, um rótulo que apaga sua identidade e o reduz a uma condição médica específica. Essa estigmatização pode dificultar sua reintegração social e profissional, impactando sua autoestima e sua capacidade de seguir em frente após a recuperação física. É preciso, portanto, um equilíbrio entre a divulgação de informações importantes para a saúde pública e o respeito à dignidade e privacidade dos indivíduos que vivenciam tais provações. A empatia e a compreensão tornam-se ferramentas tão importantes quanto o conhecimento médico na jornada de cura. Outro aspecto a ser considerado é a própria natureza da descoberta, que revela a importância da vigilância médica e da investigação aprofundada. O fato de o verme ter permanecido indetectado por tanto tempo, mesmo com a busca por ajuda médica, levanta questões sobre os protocolos de diagnóstico e a necessidade de um olhar mais atento para sintomas atípicos. Em muitos casos, a tendência é classificar quadros oculares persistentes como condições mais comuns, o que pode atrasar a identificação de patologias raras e complexas. A história deste homem, portanto, serve como um estudo de caso que pode incentivar os profissionais de saúde a considerarem um espectro mais amplo de possibilidades diagnósticas, especialmente quando os sintomas fogem do padrão esperado. A busca por um especialista em parasitologia ou em doenças infecciosas, por exemplo, poderia ter sido um passo crucial em um estágio anterior. A persistência da visão embaçada e a subsequente catarata, mesmo após a remoção do parasita, evidenciam que o dano inflamatório causado pelo verme pode ter efeitos duradouros e imprevisíveis. A resposta imune do corpo, embora essencial para a defesa, pode, em alguns casos, levar a danos teciduais que não são completamente reversíveis. A cirurgia de catarata, embora seja um procedimento comum e eficaz, não restaura a visão ao seu estado original se houver danos significativos às outras estruturas oculares, como a retina. Essa realidade sublinha a importância de não apenas erradicar o agente causador da doença, mas também de gerenciar as sequelas e oferecer um acompanhamento médico contínuo para maximizar a recuperação funcional do paciente. A jornada de cura, neste contexto, é um processo multifacetado que vai além da simples extração do invasor. Por fim, a história nos convida a uma reflexão sobre a nossa relação com o desconhecido e a nossa capacidade de adaptação diante de adversidades. O ser humano tem uma capacidade notável de se ajustar a novas realidades, mesmo que estas sejam desafiadoras. O paciente, ao enfrentar essa situação extraordinária, demonstra a força interior e a resiliência que muitas vezes descobrimos em momentos de crise. A busca por conhecimento, o apoio de entes queridos e a confiança na ciência médica são pilares que sustentam essa jornada de superação. A história, embora chocante, também carrega uma mensagem de esperança, mostrando que mesmo as situações mais inusitadas podem ser enfrentadas e, de alguma forma, superadas, deixando lições valiosas sobre a saúde, o corpo e a própria vida. A complexidade inerente à interação entre o Gnatostoma spinigerum e o organismo humano vai além da simples resposta inflamatória.
Estudos em parasitologia revelam que esses nematódios possuem mecanismos sofisticados para modular a resposta imune do hospedeiro, de forma a garantir sua sobrevivência e desenvolvimento. Eles secretam uma variedade de moléculas, como glicoproteínas e peptídeos, que podem atuar como imunossupressores, mascarando sua presença e dificultando o reconhecimento pelas células de defesa do corpo. Essa capacidade de enganar o sistema imunológico é um dos fatores que explicam a persistência da infecção por períodos prolongados, mesmo em indivíduos com um sistema imunológico robusto. Para o paciente em questão, essa fuga imunológica permitiu que o verme se alojasse e crescesse no olho por meses, sem desencadear uma reação que levasse à sua erradicação imediata. Ademais, a migração larval do gnatostoma através dos tecidos pode causar danos mecânicos diretos, além da inflamação. Ao se mover, o verme pode lesionar vasos sanguíneos, nervos e outras estruturas delicadas. No contexto ocular, essa agressão mecânica, combinada com a resposta inflamatória, pode levar a alterações estruturais permanentes. A opacificação do cristalino, resultando em catarata, pode ser um efeito direto dessa agressão contínua. A retina, por exemplo, com sua rede intrincada de fotorreceptores e células nervosas, é particularmente vulnerável a esses danos. Lesões na retina podem comprometer a acuidade visual, a percepção de cores e a sensibilidade à luz, sequelas que, em muitos casos, não são totalmente reversíveis, mesmo após a remoção do parasita e o tratamento da catarata. A complexidade dessas interações biológicas sublinha a necessidade de abordagens terapêuticas que visem não apenas a erradicação do parasita, mas também a mitigação dos danos causados pela infecção e pela resposta inflamatória. A questão da transmissão e do risco associado ao consumo de alimentos crus ou mal cozidos merece um aprofundamento. Não se trata apenas de uma questão de higiene, mas também de uma compreensão da cadeia alimentar e dos ecossistemas onde esses parasitas se desenvolvem. Peixes de água doce, por exemplo, que são frequentemente consumidos crus em diversas culturas, podem ser portadores das larvas de gnatostoma se estiverem em ambientes aquáticos contaminados por fezes de animais hospedeiros definitivos, cães e gatos. O processo de congelamento e cozimento adequados são essenciais para inativar essas larvas. No entanto, a falta de regulamentação rigorosa na produção e comercialização de alimentos, bem como a ausência de conscientização em algumas comunidades, podem aumentar significativamente o risco de infecção. A história deste homem, originário de uma região do Brasil, nos lembra que a educação sanitária e a fiscalização de alimentos são pilares fundamentais na prevenção de zoonoses como a gnatostomíase. Do ponto de vista da saúde pública, a gnatostomíase ocular representa um desafio particular. A dificuldade em diagnosticar a condição precocemente, somada à raridade relativa em comparação com outras infecções oculares, pode levar a atrasos no tratamento. O diagnóstico diferencial, ou seja, a distinção entre a gnatostomíase e outras patologias oculares com sintomas semelhantes, como conjuntivite, queratite ou até mesmo tumores oculares, exige um alto grau de suspeita clínica e a utilização de métodos diagnósticos específicos, como exames de imagem, ultrassonografia ocular, tomografia computadorizada e, em alguns casos, a análise do fluido vítreo. A história do paciente, que acreditou tratar-se de catarata por 8 meses, ilustra essa dificuldade diagnóstica e a importância de uma investigação aprofundada em casos de sintomas oculares persistentes e atípicos. A colaboração entre oftalmologistas e parasitologistas é, portanto, crucial para o manejo adequado desses casos.
A experiência deste homem também lança luz sobre a importância da saúde mental e do suporte psicossocial no manejo de doenças raras e traumáticas. A descoberta de um verme vivo dentro do próprio olho pode gerar um impacto psicológico profundo, levando a quadros de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. A necessidade de intervenções cirúrgicas, a incerteza sobre a recuperação da visão e a própria natureza repugnante do parasita contribuem para o sofrimento emocional. Nesse contexto, o acompanhamento psicológico torna-se um componente essencial do plano de tratamento, auxiliando o paciente a lidar com o trauma, a reconstruir sua autoimagem e a reintegrar-se à vida social e profissional. O apoio de familiares e amigos, aliado a grupos de apoio e terapia, pode ser fundamental para a recuperação integral do indivíduo. A persistência do Gnatostoma spinigerum no olho humano e as sequelas que dele advêm, como a catarata secundária, abrem um leque de investigações científicas sobre os mecanismos de evasão parasitária e a resposta inflamatória crônica. Longe de ser um simples invasor, o parasita demonstra uma sofisticação biológica que desafia as defesas do hospedeiro. A pesquisa em áreas como a imunologia parasitária tem revelado que nematódios, em geral, são mestres na arte de manipular o sistema imune. No caso do Gnatostoma, a liberação de metabólitos específicos durante sua migração e permanência nos tecidos pode induzir um estado de tolerância imunológica local. Isso significa que as células de defesa, em vez de atacarem agressivamente o invasor, podem ser levadas a um estado de acomodação, onde a inflamação é controlada, mas a eliminação do parasita não ocorre. Esse fenômeno é crucial para entender por que o verme pôde sobreviver por tantos meses. Para além da manipulação imunológica, a própria estrutura física do parasita confere-lhe uma vantagem. Sua cutícula externa, uma camada protetora resistente, oferece uma barreira física contra o ataque de enzimas digestivas e células fagocitárias. Além disso, a capacidade do verme de se mover ativamente através dos tecidos, buscando áreas de menor resistência ou maior suprimento de nutrientes, contribui para sua sobrevivência. No contexto ocular, essa mobilidade pode ser particularmente danosa, pois o parasita pode deslizar por entre as delicadas estruturas, causando microlesões que, somadas, resultam em danos significativos. A busca por novas abordagens terapêuticas que vão além da remoção cirúrgica tem se concentrado em compostos que possam interferir nesses mecanismos de evasão, como inibidores de enzimas parasitárias ou moduladores da resposta inflamatória local. A ocorrência de catarata secundária, como no caso apresentado, levanta questões sobre a cronologia do dano ocular. A inflamação prolongada, desencadeada pela presença do parasita, pode alterar o metabolismo das células do cristalino, levando à desnaturação de proteínas e, consequentemente, à perda de transparência. Essa cascata de eventos é um exemplo claro de como uma infecção em uma parte do olho pode afetar outras estruturas, mesmo que remotamente. A dificuldade diagnóstica inicial, ao atribuir os sintomas a uma catarata em formação, pode ter sido exacerbada pela própria capacidade do parasita de mimetizar outras condições oculares. Isso ressalta a necessidade de uma anamnese detalhada e de um exame oftalmológico completo, que inclua a avaliação das estruturas internas do olho, mesmo em casos que à primeira vista pareçam simples. A história do homem que pensou estar com catarata, mas que carregava um verme de 12 centímetros no olho, também nos força a refletir sobre a medicina preventiva e a educação em saúde em um nível mais profundo. A transmissão do Gnatostoma spinigerum está intrinsecamente ligada aos hábitos alimentares e à higiene.
O consumo de peixes e carnes cruas ou mal cozidas, prática comum em diversas culturas, incluindo a brasileira, é a principal via de infecção. Portanto, a disseminação de informações claras e acessíveis sobre os riscos associados a esses hábitos e a promoção de práticas de cozimento e preparo de alimentos adequadas são medidas de saúde pública de extrema importância. A conscientização sobre a existência de parasitas que podem se alojar em órgãos vitais, como os olhos, pode incentivar uma maior cautela e atenção aos sinais que o corpo emite. Por exemplo, ao preparar um peixe cru para sushi em casa, a atenção à procedência do alimento e ao rigoroso controle da temperatura durante o preparo são essenciais. Da mesma forma, ao consumir alimentos em restaurantes, a escolha de estabelecimentos que demonstrem práticas rigorosas de higiene e segurança alimentar pode ser um fator determinante. Essa vigilância não deve se restringir apenas à alimentação, mas abranger também o contato com animais de estimação, que podem ser hospedeiros do parasita. A vermifugação regular de cães e gatos, bem como a higiene das mãos após o contato com esses animais, são medidas complementares de prevenção. A história, portanto, transcende o caso individual e se configura como um alerta coletivo sobre a interconexão entre nossos hábitos, o meio ambiente e a saúde. A jornada do paciente, marcada pela descoberta de um parasita de 12 centímetros alojado em seu globo ocular, lança luz sobre um aspecto menos discutido, porém crucial, da saúde ocular: a resiliência do corpo humano e a complexidade da resposta inflamatória crônica. Após a remoção do verme, o desenvolvimento de catarata, uma opacificação do cristalino, não é apenas um dano colateral, mas uma manifestação da batalha travada internamente. Essa condição, que em circunstâncias normais pode se desenvolver gradualmente com o envelhecimento, foi aqui precipitada por um evento agudo e invasivo. A inflamação persistente, mesmo após a erradicação do agente infeccioso, pode alterar o equilíbrio bioquímico do cristalino, levando à desnaturação proteica. Imagine o cristalino como um tecido delicado, cuja transparência depende de uma estrutura molecular precisa. A presença contínua de um corpo estranho e a subsequente resposta imune equivalem a um ataque repetido a essa estrutura, perturbando sua organização e comprometendo sua função. Essa cascata de eventos sublinha a necessidade de um acompanhamento médico que transcenda a simples cirurgia de remoção. A recuperação ocular, após uma infecção parasitária como essa, exige uma abordagem multifacetada. O tratamento pós-cirúrgico deve focar não apenas na prevenção de infecções secundárias, mas também na gestão da inflamação residual e na monitorização de possíveis alterações estruturais. O uso de colírios anti-inflamatórios, por exemplo, pode ser prescrito por um período prolongado para minimizar os danos inflamatórios que poderiam acelerar o desenvolvimento da catarata ou afetar outras partes do olho, como a retina. A própria cirurgia de catarata, quando necessária, torna-se um procedimento de maior complexidade em olhos que já passaram por um trauma inflamatório significativo. Portanto, a história realça a importância de considerar o histórico completo do paciente ao planejar qualquer intervenção ocular subsequente. Por outro lado, a capacidade do corpo de, até certo ponto, conter e isolar o parasita também é notável. Embora o verme tenha se alojado no segmento posterior do olho, a ausência de uma disseminação sistêmica generalizada que poderia ter levado a complicações neurológicas ou em outros órgãos vitais, sugere que o olho, de alguma forma, atuou como uma barreira, ainda que danosa. Essa capacidade de contenção, embora não isenta de consequências graves para o órgão afetado, pode ser um mecanismo de defesa rudimentar. Contudo, essa contenção não é uma cura, mas sim um adiamento do problema, permitindo que o parasita se desenvolva e cause danos progressivos.
Essa dualidade, a capacidade de resposta inflamatória que tenta combater o invasor e a capacidade do invasor de evadir essa resposta e causar dano crônico, é o cerne da complexidade dessas infecções. A narrativa também pode ser interpretada sob a ótica da bioengenharia e da busca por materiais biocompatíveis. A forma como o parasita se insere e interage com os tecidos oculares, sem ser imediatamente expulso ou destruído, levanta questões sobre as propriedades físicas e químicas de sua superfície. Cientistas em áreas de biomateriais poderiam estudar a cutícula do verme para entender como ela interage com as células oculares e o sistema imunológico. Esse conhecimento poderia, hipoteticamente, ser aplicado no desenvolvimento de implantes oculares ou lentes de contato com superfícies que minimizem a aderência bacteriana ou a resposta inflamatória. Embora pareça um salto distante, a natureza frequentemente oferece soluções biológicas que inspiram inovações tecnológicas. A própria estrutura do parasita, desenvolvida ao longo de milhões de anos de evolução, representa um modelo de sobrevivência e adaptação que pode indiretamente informar avanços na medicina regenerativa e na oftalmologia. Agora, considere como essa complexidade da resposta inflamatória e a resiliência do corpo se manifestam em cenários cotidianos, ainda que menos drásticos. Pense em uma irritação ocular persistente que você atribui à poeira ou à alergia. Seu olho fica vermelho, lacrimeja e a visão pode embaçar levemente. Seu corpo está de fato reagindo a um estímulo. Se esse estímulo for removido rapidamente, a inflamação cede e a visão retorna ao normal. Contudo, se o estímulo persistir ou se a resposta inflamatória for desregulada, podemos entrar em um ciclo vicioso semelhante, em menor escala, ao que ocorreu com o paciente. Essa analogia, embora simplificada, ilustra a importância de não ignorar sinais persistentes do corpo, pois mesmo processos inflamatórios aparentemente benignos podem, com o tempo, levar a alterações estruturais e funcionais. A história do verme, por mais extrema que seja, nos ensina a valorizar a delicadeza do equilíbrio em nosso organismo e a importância de intervir precocemente quando esse equilíbrio é ameaçado. A pervasive, yet often overlooked consequence of such an invasive ocular event extends beyond the immediate physical trauma and the subsequent development of secondary conditions like cataracts. It delves into the realm of neuroplasticidade ocular e a adaptação sensorial. O cérebro, em sua incessante busca por manter uma percepção coerente do mundo, reconfigura suas redes neurais em resposta a alterações na entrada sensorial. No caso do paciente, a presença do verme e a subsequente inflamação e cirurgia alteraram drasticamente a forma como os sinais visuais chegavam ao córtex cerebral. O cérebro, então, iniciou um processo de reorganização, tentando compensar a perda de acuidade visual e a distorção de imagens. Isso pode se manifestar de diversas formas, como o desenvolvimento de um ponto cego mais pronunciado, onde a área afetada do olho não consegue transmitir informações visuais com clareza, ou até mesmo a percepção de sombras ou artefatos visuais que não correspondem à realidade externa. Para ilustrar essa adaptação, imagine que você está acostumado a usar um par de óculos com uma lente ligeiramente arranhada. Com o tempo, seu cérebro aprende a filtrar o arranhão, focando nas partes claras da imagem. No entanto, se o arranhão se aprofundar drasticamente, ou se a lente for substituída por outra com um padrão de distorção completamente diferente, seu cérebro precisará de um tempo considerável para se reajustar. No caso de um invasor biológico, essa substituição de lente é muito mais abrupta e traumática.
O cérebro, em sua tentativa de compensar, pode até mesmo atribuir maior importância aos sinais provenientes do olho não afetado, levando a uma assimetria perceptual. O paciente pode, por exemplo, começar a ter uma maior dependência da visão binocular para a navegação, ou desenvolver estratégias de compensação que envolvem movimentos mais amplos da cabeça para captar informações visuais periféricas. Essa reorganização neurológica é um testemunho da notável plasticidade do nosso sistema nervoso, mas também um lembrete de que essa adaptação pode ocorrer ao custo de uma percepção visual menos nítida e potencialmente mais fatigante. Ademais, é relevante considerar o impacto dessa experiência na percepção de riscos e na tomada de decisões futuras relacionadas à saúde e ao consumo. Um indivíduo que passou por uma provação tão singular pode desenvolver uma hipersensibilidade a potenciais ameaças, tornando-se excessivamente cauteloso em relação a alimentos, ambientes e até mesmo interações sociais. Essa hipervigilância, embora compreensível como um mecanismo de autoproteção, pode, paradoxalmente, levar a um isolamento social ou a uma ansiedade crônica. Por outro lado, a experiência pode incutir um profundo apreço pela saúde e um compromisso renovado com práticas preventivas. Aquele homem que antes via um olho vermelho como um incômodo passageiro, agora compreende que as aparências mais triviais podem mascarar ameaças biológicas significativas. Essa mudança de perspectiva pode se traduzir em uma adoção mais rigorosa de hábitos de higiene alimentar, uma maior atenção aos sinais do corpo e uma busca mais proativa por cuidados médicos. A lição aprendida não é apenas sobre parasitas, mas sobre a interconexão entre o corpo, a mente e o ambiente. A própria natureza da infecção, ao envolver um parasita que normalmente habita animais como cães e gatos, adiciona uma camada de complexidade à compreensão da transmissão zoonótica. Essa transmissão é um lembrete da fragilidade das barreiras entre espécies e da importância de considerar a saúde animal como um componente integral da saúde humana. A pesquisa em saúde única One Health tem ganhado força, enfatizando que a saúde de pessoas, animais e ecossistemas estão interligadas. No caso da gnatostomíase, a gestão de populações de animais domésticos infectados, o controle de vetores e a educação sobre o manuseio seguro de alimentos de origem animal tornam-se cruciais. Portanto, a história transcende o drama individual e se insere em um contexto mais amplo de saúde pública e ecologia, onde a vigilância em múltiplas frentes é essencial para prevenir futuras ocorrências. A resiliência do olho, mesmo após a cirurgia e o tratamento da catarata, não se limita à sua capacidade de adaptação física e neurológica. Ela se estende à preservação da função visual em um nível mais sutil, o da percepção de profundidade e da coordenação motora fina. A visão binocular, que depende da fusão das imagens captadas por ambos os olhos para criar uma percepção tridimensional do espaço, é um processo intrincado que pode ser severamente comprometido por alterações em um dos olhos. No caso do paciente, a assimetria visual causada pela cirurgia e pela subsequente catarata pode ter impactado sua capacidade de julgar distâncias com precisão, afetando tarefas cotidianas como dirigir, praticar esportes ou até mesmo manusear objetos pequenos. O cérebro, ao tentar compensar essa deficiência, pode recorrer a estratégias alternativas, como a dependência de pistas monoculares, sombreamento, perspectiva relativa, ou o aumento do movimento da cabeça para varrer o ambiente em busca de informações espaciais. Essa adaptação, embora funcional, pode levar a uma experiência visual mais fatigante e menos intuitiva. Além disso, a preservação da acuidade visual em um olho severamente afetado
Mesmo após intervenções, frequentemente envolve um processo contínuo de reabilitação visual. Isso pode incluir o uso de lentes corretivas específicas, exercícios oculares para fortalecer os músculos e aprimorar a coordenação, e até mesmo o uso de dispositivos de assistência visual em casos mais graves. A neuroplasticidade, nesse contexto, não é apenas a capacidade de o cérebro se reconfigurar, mas também a sua habilidade de aprender e se adaptar a novas ferramentas e técnicas para maximizar a função visual remanescente. Imagine, por exemplo, um artista que, após perder parte de sua visão em um olho, aprende a usar técnicas de pintura que enfatizam o contraste e a textura, compensando a perda de percepção de profundidade. Essa adaptação criativa é um reflexo da notável capacidade humana de encontrar caminhos alternativos para expressar e interagir com o mundo, mesmo diante de limitações físicas. Outra camada de desenvolvimento a ser considerada é o impacto da experiência na percepção do risco e na tomada de decisões futuras relacionadas à saúde. A vivência de um evento tão extremo como a presença de um parasita vivo no olho pode gerar uma mudança radical na forma como o indivíduo avalia e gerencia sua saúde. Aquele que antes negligenciava um pequeno desconforto agora pode desenvolver uma vigilância exacerbada, tornando-se excessivamente cauteloso em relação a alimentos, ambientes e até mesmo interações sociais. Essa hipersensibilidade, embora compreensível como um mecanismo de autoproteção, pode levar a uma ansiedade crônica e a um isolamento social à medida que o indivíduo se sente constantemente ameaçado pelo mundo exterior. A dificuldade em discernir entre riscos reais e percebidos pode se tornar um desafio significativo, impactando a qualidade de vida de forma mais ampla do que a própria condição ocular. Contudo, essa mesma experiência pode, paradoxalmente, incutir um profundo apreço pela saúde e um compromisso renovado com práticas preventivas. Aquele homem que antes via um olho vermelho como um mero incômodo, agora compreende que as aparências mais triviais podem mascarar ameaças biológicas significativas. Essa mudança de perspectiva pode se traduzir em uma adoção mais rigorosa de hábitos de higiene alimentar, uma maior atenção aos sinais do corpo e uma busca mais proativa por cuidados médicos. A lição aprendida não é apenas sobre parasitas, mas sobre a interconexão entre o corpo, a mente e o ambiente. A fragilidade da saúde ocular, em particular, pode se tornar um ponto focal, incentivando o indivíduo a se tornar um defensor da saúde ocular, compartilhando sua história e alertando outros sobre os perigos de negligenciar sintomas. Essa transformação, de vítima a embaixador da saúde, é um testemunho da capacidade humana de encontrar propósito e significado mesmo nas adversidades mais sombrias. Ao tecermos as reflexões sobre as complexas interações biológicas e as respostas adaptativas que se desdobram diante de invasões inesperadas, um panorama se desenha, revelando a intrincada dança entre a fragilidade do organismo e a tenacidade da vida em suas mais diversas formas. As nuances da resistência do parasita, sua capacidade de evadir defesas e as consequências duradouras para a saúde ocular, que se manifestam de maneiras que vão além da remoção do agente causador, apontam para um entendimento mais profundo sobre a resiliência e a vulnerabilidade humanas. As lições extraídas dessa jornada, ainda que oriundas de um evento singular, ressoam em nossa compreensão da saúde em um sentido mais amplo, tocando na forma como nosso corpo reage a agressões e se adapta a novas realidades sensoriais e neurológicas. Refletindo sobre esta trajetória até o momento, percebemos que a mera erradicação de um invasor é apenas o primeiro passo em um caminho de recuperação que exige atenção contínua
e uma visão holística do bem-estar. A forma como o cérebro se reconfigura para compensar perdas ou como o corpo se adapta a novas condições, mesmo que de forma imperfeita, demonstra uma capacidade notável de superação. Contudo, essa adaptação frequentemente ocorre a um custo, alterando a percepção e a interação com o mundo de maneiras sutis, mas significativas. As implicações dessa jornada se estendem para além do indivíduo, tocando na forma como encaramos a prevenção, a educação em saúde e nossa relação com o ambiente que nos cerca. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que as diversas camadas de complexidade exploradas, desde os mecanismos bioquímicos de evasão parasitária até as reconfigurações neurológicas e o impacto psicossocial, convergem para um ponto central. Essa convergência não se traduz em uma simples soma de fatos, mas na emergência de um entendimento mais integrado, onde a saúde é vista não como a ausência de doença, mas como um estado dinâmico de equilíbrio, constantemente negociado entre o organismo e seu entorno. As pistas que foram gradualmente reveladas indicam um caminho a seguir, um convite a olhar para o futuro com uma perspectiva enriquecida pelas experiências do passado. A jornada através desta narrativa, que começou com a simples percepção de um incômodo ocular e desvendou um parasita de 12 centímetros, culmina em uma profunda reflexão sobre a intrincada teia da vida e a extraordinária, por vezes assustadora, capacidade de adaptação de todos os seus elementos. O caso do homem que pensou estar lidando com catarata, mas que, na verdade, abrigava um invasor biológico em seu globo ocular, transcende o mero relato de um evento médico incomum. Ele se configura como um espelho que reflete a complexidade de nossas próprias biologia e a fragilidade da saúde quando confrontada com as forças da natureza, muitas vezes ocultas e insidiosas. A persistência do Gnatostoma spinigerum em um ambiente tão delicado quanto o olho humano e as sequelas que dele advêm, como a catarata secundária, não são apenas testemunhos da tenacidade do parasita, mas também da profunda capacidade de resiliência e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade do corpo humano. O cérebro, em sua busca incessante por coerência, empreende uma reconfiguração notável diante de sinais visuais alterados. A adaptação neurológica, embora seja um testemunho da plasticidade do nosso sistema nervoso, revela que essa compensação nem sempre restaura a percepção original, por vezes impondo um fardo de fadiga e alterando sutilmente nossa interação com o mundo. Essa jornada de adaptação sensorial, que se estende desde a tentativa de filtrar imperfeições até a reinterpretação completa de informações espaciais, nos ensina que a recuperação é um processo dinâmico, que exige não apenas a intervenção médica, mas também um compromisso contínuo com o bem-estar e a reabilitação. A experiência, por mais desafiadora que seja, pode paradoxalmente forjar uma nova apreciação pela saúde e pela complexidade do corpo humano. A lição mais profunda, contudo, reside na compreensão de que a linha entre o aparente e o real, entre o trivial e o perigoso, é frequentemente tênue e pode ser cruzada sem que percebamos. A história nos confronta com a realidade de que ameaças podem se esconder nas aparências mais inocentes e que a vigilância, tanto em relação aos nossos hábitos quanto aos sinais que nosso corpo nos envia, é um ato de autoproteção fundamental. A saúde não é um estado estático, mas um equilíbrio dinâmico, constantemente negociado com o ambiente e com os inúmeros organismos que compartilham conosco este planeta. A verdadeira prática, a que nos capacita a navegar por essa complexidade com sabedoria e resiliência, começa agora, na forma como escolhemos observar, interpretar e agir diante dos mistérios que a vida, em sua infinita diversidade, nos apresenta.